Pessoal, vocês que chegaram aí agora, toda segunda-feira, toda não, né? Na maior parte das segundas-feiras, a gente faz a programação que nós nomeamos como Book If Brain. E qual é a ideia do Book If Brain? É de escolher alguns livros, né? Ler com vocês. Então, a cada semana aí a gente vai ali em aproximadamente 100 páginas. A gente lê essas páginas, né? A gente não vai ler aqui na live, lógico que não dá. A gente lê essas 100 páginas durante a semana e aí no dia da live a gente vem e discute junto com vocês os pontos principais, né? Principais assim, aos nossos olhos, aquilo que ficou relevante para a gente, aquilo que a gente consegue fazer algum tipo de reflexão sobre, né? Então é isso, assim. O livro que a gente está lendo agora é O Violino, a gente termina ele na semana que vem e depois a gente começa o Waterloo. Tá bom, vou explicar um pouquinho essas escolhas, né? Na verdade é uma desculpa, não sei se para o Bruno, mas uma desculpa para a gente terminar aí os livros que estão encalhados, né? Nos nossos armários e por acaso tinha esse livro lá do Bernard Cornwell que está aqui guardado comigo e eu pensei, bom, eu preciso ler esse livro de algum jeito, então vai ser o próximo. Então é isso. Pra mim não é desculpa não. Pra mim, esse é o objetivo desse negócio aqui. Mas enfim, eu me chamo Rafael e o Bruno vai se apresentar aí para vocês e trazer um pouquinho, Bruno, do nosso livro e um resuminho, você que é o responsável pelo resumo. Meu nome é Bruno, em especial boa noite para Silvia, boa noite para Bibi, que vieram lá do outro grupo de leitura, né? Eles também estão lendo um livro de Anne Rice, só que é outro. E o resuminho do Violino, ele vai retratar dois personagens, né? Que é a Triana e o Stefan. O Stefan, para quem não sabe, é um fantasma, né? E a Triana é uma mulher atormentada por várias perdas, né? De pessoas importantes na vida dela, né? E vai tratar como ela lidar com essas perdas e a relação entre ela e o fantasma violonista, que é o Stefan. Isso aí. Só pra gente começar, Bruno, como é que foi ler essas aproximadamente 100 páginas e essas novas 100 páginas para você? Como é que foi? Né? Como eu já estou habituado a Anne Rice, eu já sabia que ela dá uma esquadrinhada ali no finzinho da vida do Stefan, né? Vai me explicar como o violino surgiu nessa história, né? E como é que foi que o Stefan morreu, né? Mas eu achei bem legal, porque, como sempre, ela dá um jeito muito criativo de colocar a ficção e a história real, né? Isso é muito legal. Dentro do enredo dela, né? E ficou legal um pouco porque humanizou um pouco o Stefan, né? Porque até então a gente não sabia nada muito sobre ele. Sim. Mas agora a gente entende, né? Talvez por que ele tenha tanta vontade de viver ainda em relação a Triana, né? Que não tem tanta, e o apego que ele tem pro violino. Certo. Para mim foi um pouco difícil, sim, ler essas 100 páginas, porque tem hora assim que ela detalha muito, ela não vai no ponto, sabe? E isso deixa a leitura um pouco arrastada, mas no finalzinho ali, vamos dizer assim, 75% para frente, foi bacana, assim, foi legal ver a história do Stefan. E na verdade, assim, como a gente não sabe nada sobre ele, né? Não sabia até. Isso começa a humanizar ele um pouco mais, porque a princípio nas outras páginas a gente vê vamos botar assim, ele é um fantasma, né? Mas vamos colocar como pessoa. A gente vê uma pessoa que está afim de semear discórdia, de certa forma, né? O objetivo dele é enlouquecer a Triana. Pelo menos é isso que ele fala no início. Claro que tem outras coisas ali que ele esconde por trás dessa capa, digamos assim,
de eu quero te ferir só por puro prazer, né? Mas nessas 100 páginas agora a gente consegue enxergar um pouquinho mais quem é ele e como ele se relaciona, né, com a música, com o violino em si, e até que ponto ele é capaz de chegar por isso, né? Dos primeiros pontos que eu peguei assim, porque eu sempre vou botando os pontos, né, no decorrer do livro, e às vezes esse ponto é até explicado lá na frente. Mas um dos primeiros pontos que eu coloquei aqui, será que é pela música que ele está controlando a mente delas? Eu me perguntava isso, né? Será que ele consegue influenciá-la a partir da música que ele toca? Porque a música tem um ponto central nesse livro, né? Ela parece que conecta não só a Triana e o Stefan, mas também conecta, isso a gente vai ver mais lá pra frente, né? Que é a minha suposição. Ela conecta os dois mundos, né? Digamos assim, o mundo etéreo ou espiritual, digamos assim, e o mundo humano, né? Então eu fiquei pensando, será que é através desse poder, entre aspas, que ele tá controlando ali o que ela tá pensando, fazendo aquele jogo com a mente dela? O que você acha, Bruno? Porque, na verdade, ele mesmo tinha comentado, um tempo atrás, que só a Triana entendia e ouvia a música do jeito que ele esperava. Ela não conseguia tocar, né, Uhum. como ele, né, porque você vê que ele é uma espécie de gênio, né, teve Mozart como professor, Beethoven como professor, conheceu o Paganini e tudo mais. Então, mas a Triana também sempre gostou, né? A Sim. diferença de um para o outro é que o Stefan queria viver daquilo, né? Então só a Triana entenda a música como ele entende, porque não tem mais ninguém na existência dele, Uhum. né, que se conecte com música da forma que ele se conecta, Sim. né? E assim, ele não controla a mente dela, assim, ele consegue ler, né? E dessas 100 páginas para cá, ele consegue de alguma forma transportar ela para esse passado, né? Que é um passado específico, né? Que é relacionado ao violino, Sim. né? Porque a partir do momento que ela ouve o violino dele, né? Você vê que ele fica muito desesperado, né? Então ele resgata esse passado para a gente entender tudo que ele passou por causa desse violino, né? E o que ele representa na vida dele, né? Você não respondeu tão assim em cima, né, do que eu perguntei, mas eu acredito que sim, Bruno. Ele consegue não só, eu não vou dizer nem controlar, mas assim, ele consegue colocar no olho dela aquilo que ele quer que ela veja, né? E não sei se pela música, mas ele consegue ouvir os pensamentos dela, né? E uma outra coisa que eu estava intrigado, assim, será que o Stefano vai largar esse violino, né? Tem uma cena lá, uma parte que ela tá conversando com ele e ele acabou de entrar ali na sala e ele vai deixar o violino no tipo uma estante, assim, um rack, alguma coisa assim. E eu pensei, o cara não vai largar de jeito nenhum. Eu acho que ele precisa desse violino para viver assim. Viver assim, né? Ele tá morto, mas Existir, para né? existir, exatamente. Era o que eu ficava pensando. Será que é o violino que mantém ele aqui? Você teve essa impressão também, Bruno? Não, assim, é igual eu te falei, não é só nesse livro da Anne Rice que tem fantasma, Uhum. né? Então, assim, o que mantém a existência dele é a forma que ele consiga, que ele controla de existir, Sim, né? Não tem necessariamente a ver com violino. O que o violino representa para ele é o que eu te falei, né? E que faz parte de daquele passadozinho que ele mostrou para Triana, né? Então aquilo representa muito para ele, tanto que é sim. uma coisa tão forte que ele conseguiu transformar um objeto inanimado numa espécie de fantasma como ele, sabe? Certo. Então aí você vê que assim que ele morreu, né? Igual Uhum. ele mostra lá, ele nem sabia que estava morto,
né? Essa parte Que, foi bem legal, velho. isso. E sim, que é o contraste que eu vejo entre ele e a Triana. Eu acho que a Triana é uma mulher que não quer mais viver, de certa forma, né? E tá viva. Será? E eu, Será? e o Stefan é um cara que tinha muito para viver, muito potencial, Uhum. né? Você vê que ele era uma de família nobre, Sim. ele foi bem criado, segundo o próprio pai, era o filho predileto. Então você vê que na música é um cara que tinha muito futuro. O que eu percebi até então é que é igual a gente comentou no vídeo anterior. Uhum. A gente fala que a Triana está num estado de letargia em relação à vida dela por Uhum. causa das perdas que ela sofreu, Uhum. né? E eu acho que o sentimento que o Stefan tem é exatamente o inverso. Sim. Ele de certa forma, está revoltado porque ele tinha muito o que viver, Pois é, morreu né? muito E jovem, né? morreu muito jovem, de uma forma meio irresponsável, né? Ele É, sabia que se ele voltasse lá, né, todo mundo ia pegar ele, mas aham. ele resolveu fazer aquele sacrifício pelo violino. Então eu vejo muito contraste nesse sentido, né? Uhum. Que, na verdade, os dois são um contraste um para o outro, É, né? Mas eu vejo ali a Triana, que não tem muito desejo de viver até então. Pode ser que isso mude agora que ela conhecer o passado do Stefan, enquanto o Stefan, que acho que ele tem muito desejo de viver e está impedido, né? Que uhum. acabou morrendo. Exatamente. É assim, nas páginas anteriores, nas 100 anteriores, a gente percebe assim uma Triana muito mais de passagem na vida, digamos assim. E agora nessas outras 100 páginas a gente conhece mais o Stefan e ele começa a ter uma conexão com ela um pouco diferente, né? Eles até começam ali a dar carinho pro outro no decorrer daquele momento que o Stefan vai mostrando para ela o passado, né? Então, naquela hora parece que ela vai acessando alguma coisa ali que ainda liga ela a essa vontade de continuar vivendo, que de certa forma estava abafada ali diante de tantos problemas. Agora um outro ponto interessante assim que para mim foi isso. Eu fui lendo e primeiro ponto que eu botei assim, o Stefan estava disposto a morrer pela música. E eu já sabia que ele tinha morrido, obviamente, mas eu não sabia que seria assim. Eu achei, sei lá, que ia ser um acidente, não sei, não fazia nem ideia. E foi engraçado ter colocado esse ponto que ele estava disposto a morrer e depois ver que de fato ele morreu pelo amor que ele tinha ali, não só ao violino, né, mas à música em si. Né? Você vê que a primeira vez que ele consegue fazer uma conexão ali com o mundo dos vivos é quando ele está lá no túmulo do Beethoven, que era o maestro dele, e aquela hora ali, a hora que ele começa a tocar a música, né, do Beethoven, é a hora que ele se materializa de certa forma. Então, eu acho que tem muito disso, assim, sabe? A ligação dele com a música é muito forte, tanto que ele estava disposto não só a morrer, como a matar, né? Então você vê como o negócio era assim nos extremos, né? A briga que ele tem com o pai dele é exatamente por isso, porque o pai vai lá e bate nas mãos dele, nas mãos do Stefan, que é assim que ele produz música, né? Que é um instrumento que ele utiliza junto com o violino, claro, para produzir música. E naquela hora o pai estava tirando isso dele. E aí você vê que ele fica assim, ensandecido, né? Ele fica louco, ele entra num estado assim de Com raiva raiva, né? intensa, né? E acaba agredindo o pai até a morte. Então, a ligação dele com a música é muito forte, né? E a gente vê isso perpassando, pelo menos nessas 200 páginas, eu não acho que vai ser muito diferente pro final, né? Essa relação muito íntima com a música, né? Achei bem legal isso. Você vê também que a Triana tem uma relação íntima com a música, né? Que desde do começo
É a música que deixa ela, de certa forma, mais amaciada em relação às coisas, né? Quando ela ouve Beethoven, quando ela ouve o próprio Stefan, que faz ela lembrar das coisas, mas é das coisas que, de certa forma, dão conforto ali para ela, Sim, né? E igual você falou assim, só voltando um pouquinho, gente, o, a casa do Stefan tinha pegado fogo, né? E eles conseguiram salvar alguns instrumentos, né? E aí ele vai ter uma conversa com o pai que ele quer viver de música e quer estudar com Paganini. Só que nessa época, por causa da aparência que o Paganini tinha, né? E por ser ele também era tipo um camponês. Então as pessoas diziam que ele tinha um pacto com o diabo, né? Então o Paganini naquela época era mal visto. E aí quando o Stefan fala pro pai dele que quer ir para a Itália, né, estudar com Paganini, né, quando o pai dele fala que não, porque ele tinha um dever militar com o czar da época. O Stefan era russo. E além disso, o pai dele vendeu a maioria das coisas que sobravam do incêndio para que eles pudessem resgatar um pouco de estilo de vida que eles tinham, né? E aí é nesse momento aí que tem esse conflito entre os dois. E assim, a partir do momento que o pai dele começa a bater nas mãos deles, de certa forma aquilo também representa uma morte para o Stefan, né? Porque a vida dele era a música e as mãos eram o meio, né? Era a ferramenta dele de produzir música, e né? Então, desconectar com ela, né? É, exatamente. Você vê que até em uma conversa que ele tem com Paganini, mencionando Beethoven, ele fala da surdez do Beethoven, né? Que a uhum, surdez impede que o Beethoven faça música com instrumentos, que agora o que ele faz é só escrever. Então o Stefano queria viver da forma que o Beethoven viveu mais no fim do vida, na vida. Ele quer realmente fazer música. Então e eu acho aí, que o pai dele matou o sonho dele, né? sim, Então sim. por isso que ele fica tão ensandecido, igual você comentou. Matou a razão de viver, de certa forma, né? Porque o pai era autoridade, claro, e falou: ó, você não vai fazer, você não vai estudar com Paganini. Como assim? E fala, e ainda acrescenta, né? Eu vou vender o seu violino, que para você é uma relíquia sagrada, sabe? E claro que você tirando ali do Stefan aquilo que para ele o movia, como não reagir da mesma forma, né? O pai dele elevou ele àquele estado, né? Àquela situação. Mas olha só para você ver como é interessante, né? O Beethoven era um músico e o músico precisa da audição para poder produzir música, né? Enfim, para até apreciar aquilo que é fruto do seu trabalho. E ele, em algum momento, ele é isolado da música de certa forma, né? Por conta da surdez. E o Stefan vive isso quando ele morre, né? Quando ele morre ali, você vê que nem os outros fantasmas que estão ali ao redor, ele consegue se conectar com eles. E a única hora, por isso que eu falo que a música tem um papel central nessa história, né? A única hora que ele consegue se conectar com alguma coisa é a hora quando ele vai prestar aquele tributo ao Beethoven, né? E começa a tocar uma música. É a hora que ele começa a voltar a ter essa conexão com alguma coisa. Você vê que ele fica desesperado, de certa forma, né? Por não ter mais conexão com ninguém. E o tanto que isso é, em qualquer sentido, para qualquer pessoa, né? Se a gente for trazer para os nossos dias de hoje, como é ruim a gente não conseguir se conectar, não conseguir se aproximar das pessoas, se sentir sozinho, né? Era isso que ele estava sentindo naquele momento, né? Totalmente isolado de tudo e todos. E digo mais, ele demorou para perceber que tinha morrido, né? E
E até chegar à consciência disso, né? Ele estava ali no calor do momento e tiro, bala voando, e ele viu que ele tinha sido atingido, mas mesmo assim ele sai e demora para descobrir isso. Então passa por aquele momento assim, onde ele tem que lidar com essa desconexão, assim, que foi imposta, né? Não foi nem ele que procurou isso. De certa forma, ele meio que procurou, né? Porque assim, da época, né? Eu acho que você vê até que o pai dele comenta que graças ao tal do Metternich, é que eles também ostentavam aquele estilo de vida. Uhum. Então era meio que te dou com a mão e tiro com a outra. Então era uma obrigação dele como cidadão russo, né? Prestar aquele serviço militar. Sim. Então imagina para você assim na época uma pessoa querer rejeitar aquilo, ainda mais se retratando da posição que o pai dele tinha, né? Então assim eu não sei se tinha como resolver aquela questão de outra forma, né? Daí simplesmente largar tudo para ir embora, né? Para ficar lá estudando com Paganini. Ele não ia ceder, né, Bruno? Eu acho sim que não tinha como ceder. Se a música era algo que o fazia se movimentar aí para frente, né, aquilo que pulsava o seu coração, ele não ia ceder. Então, com certeza ainda ia ter conflito ali entre eles, né? Assim, o que eu quero dizer assim, que a postura do pai dele também é compreensível. Uhum. Que era uma obrigação que ele sim, tinha. Sim, totalmente compreensível, e né? E aí fica, né? Eu acho que chegou num ponto que nenhum dos dois tinham como ceder. Porque eu acho que se o Stefan realmente fugisse e tudo mais, eu acho que a família dele toda ia perder aquele prestígio, né? E aquela pompa que eles tinham. Então, era nisso que o pai dele estava com a cabeça, eu acho, né? E você vê, porque ele fala, olha, Stefan, você é meu filho favorito, né? E ainda tem um agravante que foi ele falar do Paganini, que o Paganini era muito mal visto. Exatamente. Né? Ele fala, como eu vou deixar você andando com aquele imundo, que não sei o quê, que o cara tem pacto com o diabo, né? Pois é. E aí, infelizmente, na morte dos dois. Infelizmente, né? E o Stefan, assim, o amor dele era tão grande que ele sabia que ele estava indo para a morte, né? Ele sabia. E mesmo assim, acho que para ele era mais difícil conviver sem o instrumento, no caso o instrumento musical que ligava ele à música de forma tão íntima. Era mais difícil viver assim. Não, era mais difícil viver sem, né? Viver sem. Do que ir lá ter uma última aproximação e acabar morrendo por isso. Acho que o outro ponto dessas 100 páginas, agora saindo um pouquinho do Stefan e indo um pouquinho mais para a Triana, porque no finalzinho ali é muito mais Stefan, a história dele e tal, mas no início também traz algumas coisas da Triana, né? E uma coisa que eu percebo nela assim, Bruno, é que ela tá o tempo todo tentando evitar lidar com as coisas, e o passado, de certa forma, né? Talvez principalmente lidar com o passado. E tanto que ela chega a esquecer. Algumas coisas ela simplesmente esquece. Aí o Stefan vai lá, resgata, né, na memória dela e joga na cara dela. Tipo assim, Triana, ei, tu vai ter que lidar com isso, tu vai ter que olhar para isso. Ele faz por pura... Não é perversidade, puro sadismo, sabe? Assim, de certa forma, para provocar ela. Mas, ao mesmo tempo, é aquilo que a gente falou antes. É ele que faz com que ela lide com algumas situações, né? Então, você vê, a Triana evitando isso a todo momento, lidar com as mortes, né? Foram várias mortes que ocorreram ali durante a sua vida. E do pai, da mãe, da filha, que eu acho que é a morte mais traumática, né? Do esposo também. Então, ao mesmo
tudo isso acontecendo e ela a todo momento daquele jeito que a gente falou. É aí que a gente vê a Triana letárgica, né? Só vivendo por viver, porque ela tá só passando pela vida porque ela não consegue lidar com as situações. Eu acho que seria muito fácil ela acabar adotando o caminho que a mãe dela adotou, né? De entrar com o corpo inteiro, né? Nem de cabeça, com o corpo inteiro no alcoolismo, por exemplo. Né, para simplesmente não lidar com tudo. E aí o Stefan quase que fala assim: nananina, não. Você vai lidar com essas paradas. Pode parar de fugir que agora você vai encarar. Tanto é que em alguns momentos ele mesmo mostra para ela, né? Que ela precisa até encarar a história dele. Que ela não quer encarar nem a dele, né? Você vê como ela tem esse mecanismo assim de defesa. Eu vou fugir, não vou encarar esse negócio de jeito nenhum. Enfim, tem outro ponto assim que é interessante, que os dois também estão bem ligados, né? Não só ligados pela apreciação à música, mas também nas suas dificuldades, em algumas vivências que eles tiveram, que foram bem parecidas, né? Se for pensar, o incêndio que houve na época do Stefan lá, que destruiu todos os instrumentos, quase todos os instrumentos musicais, e eles ali na agonia para tentar salvar o máximo que pudesse salvar, é parecido com o momento onde tem um princípio de incêndio. Eu entendi isso, né? Na casa da Triana, quando a mãe dela estava bêbada e parece que o aquecedor pega ali, não sei se na cortina, alguma coisa assim, eu não lembro direito, e ali parece que tem um princípio de incêndio. Isso é parecido assim na história dos dois, e o fato dos dois também terem sido espancados pelos pais. Mais um ponto, né? Então, só aqui eu estou lembrando 3 pontos que os conectam, né? Por isso essa identificação um com o outro. Os dois passaram por tragédias assim semelhantes e tem essa apreciação pela música. Então, os dois também, de certa forma, às vezes, em alguns momentos, estão evitando, né, lidar com algumas situações. Por isso eles se identificam tanto, talvez, né? Às vezes a gente acha que a gente vai se identificar com o oposto. Não, não é assim. Geralmente a gente se identifica com alguém que pensa igual a nós, ou que passou por situações semelhantes, né? Então, aqui no livro a gente consegue ver isso também. E eu vejo essas semelhanças também, mas depois que a Triana conhece o passado do Stefan, né, você vê que antes eles estavam discutindo muito, né, chegam até a se xingar, principalmente depois que a Triana pega o violino. Ele não para, na verdade, né, Bruno? Ele continua ofendendo ela e jogando na cara dela assim que você nunca vai ser tão boa quanto eu, né? Você nunca vai conseguir. O cara não é muito legal, não. Você vê que tanto um como o outro fica só trocando muita farpa. Uhum. Mas você vê que depois que o Stefan apresenta o passado, esse fim de vida que ele teve, eu acho que deu uma acalmada, tanto um quanto o outro. Você vê que eles chegam a se beijar. Né? Assim, tem um meio sem contexto, né, Bruno? Eu achei que eles já estavam ali tão próximos e aí, de repente, um beijo, assim. Hã? Quê? Sem contexto. É porque ela tava, assim, compadecida com o que estava acontecendo com ele. Sim. Né? Igual, não tem a parte que você comentou que ela chega a esquecer as próprias memórias. Uhum. É porque ela estava vivendo aquilo ali tão intensamente, estava tão imersa no passado do Stefan, que ela conseguiu até esquecer um pouco das próprias amarguras. Né? E tem um ponto interessante que, igual você falou, que ele fica falando para ela assim, você não vai ser tão boa quanto eu. Mas você vê que ela pega o violino e começa a tocar. Mas o violino parece que tem vida, né? Nem precisa dela. Exatamente. E aí eu vi ela dar uma acordada naquele momento. Eu acho que a partir do momento que ela pensa assim, caramba, eu tô tocando bem. Aquilo virou um pouco a chave nela. Sim. Né? Eu acho que
enquanto ela tiver, assim, exposição. Mas enquanto o violino estiver com ela, eu acho que a gente pode ver uma virada nessa Triana aí que a gente conheceu até agora. Sim, faz sentido isso que você está falando, porque a partir do momento que ela consegue, né, tocar, que era algo que para ela era completamente impossível, então a relação dela com a música seria simplesmente apreciar, né, porque ela era incapaz. É tão comum a gente ouvir isso hoje em dia, né? Ah, eu sou incapaz disso, eu sou incapaz daquilo. Às vezes a pessoa nem vai lá e paga o preço mesmo, né? Tenta. Você vê como é que a Triana ela é parecida com muitas pessoas que a gente conhece no dia a dia, né? Um outro ponto que demonstra essa Triana que evita lidar com as situações é quando a mãe dela vai lá e espanca ela, assim, gratuitamente. E o que ela fica falando? Ela não foi por querer, ela fica quase que rezando esse mantra para ela mesma, né? Para tornar a situação mais aceitável, talvez mais suportável de você pensar sobre ela, né? Porque se você pensasse assim que a mãe dela a feriu porque queria ferir, né? Porque não cuidava dela, porque era uma mãe negligente, né? A Triana tinha medo das consequências daquela mãe negligente, né? Com relação à Katrinka, que ainda estava ali na tenra idade, com a Fei, que era mais nova ainda, né? Então, essa mãe que não é protetora, sabe? Essa mãe que não cuida. Então era muito difícil lidar com tudo isso, né? Aí, então você vê ali na história da Triana, no início da história, ela tendo que lidar com situações muito difíceis. E pai ausente também, né? Pai ausente, cadê o pai, né? É verdade, cadê o pai nessa história? Ele quase não aparece, né? E até nessa situação que a mãe tá lá, morta de bêbada, sem nenhuma condição de dar para os seus filhos qualquer tipo de cuidado básico, né? Cadê o pai nessa história, né? Parece engraçado, né? Mas parece que a gente está vendo mais uma história qualquer de um cidadão que mora perto da gente, né? Para mim isso é muito comum, né? Lá no trabalho eu vejo isso muito, muito, muito. Não sei se você lembra de uma passagem de quando ela é criança, que o pai dela fala assim, vocês têm que sair de casa, né? E a mãe dela estava caindo de bêbada, né? E aí sai a mãe e a Triana e as irmãs, né? Você vê que elas passam até uma situação constrangedora dentro do bonde, né? Que a mãe estava ali, estava bêbada demais. Você vê que por pouco a Rosalinde não foge. Exatamente. Né? Porque desceu a mãe, a Triana e as outras duas irmãs, e ela ficou lá dentro. Uhum. Né? Você vê que a vergonha dela era tanta que ela não teve nem coragem de ir com as irmãs e a mãe. Né? E depois passou lá estava numa espécie de parque, né? Uhum. Todo mundo querendo, com curiosidade ali, vendo aquela situação. Era uma vida muito complicada. E o fato de eu estar falando assim que a Triana não lida com as situações, eu não estou condenando ela de forma nenhuma, é mais uma análise assim de como ela se comporta diante das situações difíceis de se lidar, né? Tanto é que não só a Triana, mas como a Rosalind, que você acabou de falar, já estava rejeitando aquela mãe, porque é uma situação tão difícil de lidar, sabe? Tão difícil de você viver ali dia após dia lidando com aquele problema que você sabe que é crônico e que, infelizmente, talvez só se resolva com a morte da pessoa, né? Assim, mais naquela época, né? Exatamente. Não estou dizendo... Deixa eu só consertar aqui, Bruno. Não estou dizendo que a morte é a solução, né? De forma nenhuma eu estou falando isso. É claro que enquanto a vida há esperança e tem como a gente fazer alguma coisa, melhorar um pouco, talvez não resolver, mas melhorar um pouco é até possível. Mas enfim, dentro dessa história, a gente percebe isso, né? Que a Triana e as suas irmãs foram se defendendo daquela situação do jeito que dava, né? E nutrindo, ao mesmo tempo que uma certa compaixão pela mãe, um ódio também. Porque a mãe as fazia sofrer e as deixava
em situação vulnerável. Você vê assim, eu não sei se você fez essa conexão. Você lembra que no início a gente descobre que a Catrinca sente muita raiva da Triana pela morte da Lily, né? Você vê, será que isso não tem a ver? Porque a Catrinca, poxa, a gente teve a mãe que a gente teve. Por que a Triana não foi melhor que isso? Porque você vê que a Catrinca tem muito ressentimento da Triana é verdade. por causa da Lily, né? E você vê que a própria Triana às vezes fica, pô, sabe, será que eu não poderia ter feito mais pela minha própria filha? Você vê que parece até um loop, né? Acho que essa negligência de ser mãe também passou um pouco pela vida da Triana. E aí, tanto que ela mesma admite isso, né? Sim, tem uma coisa que é muito comum, assim, Bruno, e que eu percebo com frequência também, que às vezes a pessoa acaba não aprendendo, sabe? Como se relacionar. Você está dentro de uma situação onde você não recebe dos seus pais ali o mínimo para você se relacionar fora. O que eu quero dizer com isso? O núcleo familiar é o primeiro modelo que a gente aprende e que a gente utiliza para se relacionar com as pessoas de fora. Então, você vê a Triana, que não recebeu da mãe, né, um afago, um amor, o cuidado. Na verdade, recebeu foi agressão, né? Uma mãe que nunca estava presente porque sempre estava entorpecida pela bebida, né? Então, quando a Triana muda de posição, né? Quando ela se torna mãe, esses dados a gente não tem, não fala, né? Mas será que ela não teve dificuldade? Pessoal, a gente não tá louco, não. A gente tá dando vida pros personagens, de certa forma. Não é loucura, não. É porque é a ideia dessa nossa programação aqui, de fazer sempre uma conexão com a vida real mesmo. Então, por isso a gente fala assim, dando vida para eles, né? Como se fossem pessoas reais, como se fosse uma história que a gente acabou de ouvir. Diz aí, Bruno. Você pode ver que, pela própria Triana, ela dá uma refletida na mãe dela, porque você vê que em dado momento em que a Lily estava ainda viva, mas com câncer, a Triana se entregou à bebida também, né? Você vê que tem um outro momento que a própria Triana vai deslocar a Lily para uma cama e ela, nossa, será que eu não joguei a Lily forte demais na cama? Teve não, isso, né? Ela agiu parecido com a mãe dela naquela hora, né? É isso que eu tô falando. Porque é uma coisa muito comum, igual você está falando. Você pode até. Você provavelmente convive com isso no seu trabalho. E muita gente apenas reflete o comportamento dos pais. E a Triana tem um pouco disso, sim. Sim. O fato dela não vir contra uma mãe. Só que ela usou a bebida, sabe, para negligenciar o momento que ela está passando com a filha. Tratou a filha com rispidez. Então, E será que de fato Lily reencarnou, né? Será que a Triana vai atrás da Lily reencarnada? Né? Eu acho que vai. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Brunão, eu encerrei aqui os meus pontos, né? Eu queria que, antes da gente colocar as considerações finais, que quem está ouvindo a gente aí, quem acompanhou, muito obrigado, né? A gente agradece. Estamos começando nessa empreitada aqui e ter a presença de vocês é muito legal. A ideia não é que nós contemos o conteúdo do livro para vocês, de forma nenhuma. Vocês vão lá, leem, e aí no dia da discussão vocês constroem conosco a reflexão, isso que a gente está fazendo aqui, né? Então, às vezes vai faltar isso, mas eu não estou entendendo nada, eu não sei do que eles estão falando. Pois leia o livro. O livro está aí embaixo, né? Tem um link para você comprar o livro, se você quiser, ou
com certeza tem na internet para baixar também, muito provavelmente. E semana que vem a gente vai encerrar esse livro. Mas aí, Brunão, considerações finais dessas 100 páginas. Você tá dando de Jane Rice, até que ela não dá no final tão feliz com as coisas, não. Mas eu acho que vai ter uma jornada aí pela frente na vida Triana. Né? Não sei se... Uma reviravolta? Vai ter eu acredito que vai ter, sim, uma reviravolta. Não sei se o Stefan vai acompanhar até o fim, mas eu tenho certeza que o Violino vai. Porque quando aquilo dela tocar e se sentir bem demais, né, e talvez o violino exerça um poder de dar um dom que talvez ela nunca teve, acho que a gente vai ver isso pela frente ainda. Pra mim, assim, essas 100 páginas, começo, como eu disse, foi meio difícil, mas o final ficou bem interessante. Eu acho bem legal, assim, quando os autores exploram a história pregressa, né? A vida anterior, aquilo que te dá mais elementos para você entender o personagem. E foi muito legal, assim, para mim, quando entrou na história do Stefan. Eu ficava assim, meio espantado, sabe? Caraca, o que vai acontecer agora, sabe? Pô, vão matar o cara mesmo, assim, sem dó, porque entraram já metendo bala, né? Quando descobriram que ele tava lá, não teve nem tempo de fazer nada. Não deu nem chance do cara falar alguma coisa, né? Pois é. Aí você vê que e os irmãos dele estavam no meio. Pois é. Mas tá, é compreensível, né? Mas foi umas 100 páginas assim que no finalzinho, né? Como eu disse, 75% pro final aí foi gostoso de ler.